Ok aí? Uhum. Então, Aqui. pronto. Muito boa noite a todos vocês. Que alegria estar reunida com algumas das autoras do nosso maravilhoso livro. Olha aqui que lindo. É o Elas entre Espinhos e Flores, sobre escritos, tá? Sobre a violência contra as mulheres. Então, é um livro profundo e para tratar sobre todo esse conteúdo maravilhoso, nós estamos fazendo encontros com as autoras e hoje é o dia de falarmos sobre escutar, que é o capítulo 2. É um dos maiores capítulos que temos dentro desse livro, onde teremos falas sobre a arte da escuta que cura, vozes que rompem o silêncio, educar o olhar, vozes que encontram acolhimento às mulheres militares, escuta como ato de resistência e recomeçar uma história de superação vista de três ângulos, a escuta que pode libertar e escuta ativa e afetiva, a rede que cuida de quem cuida. Então, são temas maravilhosos e hoje estamos aqui com algumas das autoras. Então, muito boa noite a todas vocês, muito obrigada pela presença e, claro, com a presença de nossas educadoras voluntárias. É uma alegria estarmos aqui nessa noite. Sandra? A gente sempre gosta de destacar que a produção desse livro foi uma entrega, é uma doação de mulheres que realizaram em momentos das suas vidas experiências que colocaram na prática a escuta. Nós temos reunidos 32 autoras que, de alguma forma, espalhadas pelo Brasil, que de alguma forma elas entregaram essas experiências a partir desses estados que elas estão. Hoje, por exemplo, aqui nessa nossa live, para falar sobre a escuta, das autoras presentes, a gente tem aqui a professora Nelly Falcão, que está lá no estado do Amazonas e que vai trazer, né, na sua fala, na escrita do seu texto, experiências incríveis que ela teve de ouvir, de escutar mulheres daquela região. Teremos também aqui a Ana Luísa, que é uma especialista aqui de São Paulo, mas já morou no Rio e tem experiências em outros estados. A vivência dela por muito tempo foi no Rio de Janeiro e ela vai trazer um pouquinho essa escuta que cura, o quanto é importante esse lado curativo. E a Roberta Madergan, que está aqui em São Paulo, tem uma experiência incrível em escola como educadora, como gestora, para trazer essa experiência, uma vivência em escola de mãe, filha, profissional, que trabalha com essas mulheres, com essas meninas que viveram situações de violência, né? No próximo encontro, que vai ser no dia 16 de junho, a gente vai trazer um outro olhar, uma outra vivência que aparece nesse nosso livro, que vem sobre o aspecto da lei do legalizar, daquilo que é legal. Legal não do bonito, mas legal enquanto lei. E então eu queria passar a palavra hoje, né, para, em primeiro lugar, para Ana Luísa Matos, que começa a explorar um pouquinho o tema da escuta, e na sequência a gente dá seguimento a esse nosso encontro. E vamos aqui ouvir um pouquinho que elas tiveram, são mulheres que tiveram a ousadia de escrever, porque a escrita é uma ousadia, né? Eu dividir com o mundo, com outras pessoas, aquilo que tem de melhor dentro de mim. Então, Ana, a palavra é sua, querida. Uma boa noite para vocês todos aqui. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Aprendo muito. Sou muito feliz e honrada também por ser voluntária.
e ter um projeto de escuta também que nos faz tão bem, né? Que a gente aprende juntas, enfim. Tô com o meu livrinho aqui e tenho mais alguns para buscar em breve, porque as pessoas com quem convivo, elas ficaram muito interessadas, né, para pensar sobre isso. E aí, falando um pouquinho desse capítulo, né, que é a arte da escuta que cura, é, é, é muito interessante porque quando a gente pensa, né, quando a gente diz que está ferindo alguém de alguma forma, as pessoas dizem, não, mas sou tão educada, eu sou tão bondosa, eu não estou ferindo, né? Mas aí a gente para e pensa em pequenas ações, como, nossa, você engordou, né? Nossa, não, mas não liga não, né? Isso é coisa boba. Ou o que você fez para que te tratassem dessa forma? Então, a gente entende que isso é ferir, né? E a gente, às vezes, até aprende a comunicação não violenta e sabe os passos, mas a gente tem dificuldade de se apropriar disso de uma forma, mais orgânica. E aí, quando eu digo que a gente precisa pensar numa linguagem que cura, é entender que a nossa fala, ela não é inócua, ela causa coisas nas outras pessoas. E aí, não basta, quando a gente pensa na comunicação, não basta dizer que você tinha boas intenções. Não basta isso, né? A gente precisa parar um tempo para refletir, de repente estudar, trocar com outras pessoas, e mesmo que em alguns momentos você escorregue, porque somos seres humanos. Então, às vezes, vai sair o grito com o filho, ou vai ter um estresse em algum lugar no trabalho, mas só de você parar e dizer, poxa vida, não deveria ter feito isso, já é um lugar muito grande, né? Então, para pensar nessa comunicação que cura, a gente precisa investir, né? E é um investimento que é afetivo. É um investimento que eu coloco de uma forma em que eu vou beneficiar não só o outro, mas a mim também, né? E não que estejamos esperando algo da outra pessoa, mas já acho que isso é muito importante da gente pensar. É, e acho que quando a gente olha para esse livro, o livro todo, não me refiro só ao meu capítulo, ele traz muitas coisas que nos fazem nos apropriar, sabe? Seja da escuta, seja de uma visão muito interessante em relação às mulheres, às violências, né? E, e acho que entender se a gente de fato tá curando, tá tentando curar, ou se a gente tá ferindo, né? E, e é isso, sempre se alimentar e tentar pensar como é que você pode contribuir, tendo em vista que a gente precisa sempre guardar essa frase. A minha linguagem não é inócua, eu tenho o poder de fazer bem ou mal para outra pessoa. Mesmo que você diga que é sem querer, mesmo que você depois em algum momento tente se retratar, a gente precisa pensar muito isso. Não só com os adultos, né, mas principalmente com crianças e adolescentes, porque essas crianças e adolescentes estão se formando. E esse tipo de comunicação com elas é, interfere na formação da personalidade. Bom, eu acho que é isso por aqui. Não sei se o Sandra e Sônia querem colocar alguma coisa. Mas chamo a minha colega querida Nelly, para contribuir um pouquinho mais. Nelly tá por aí? Tá sim, tá abrindo o áudio dela. Tá bom. Nele ainda não, agora abriu. Abriu. Uhum.
Boa noite. Boa É um noite. grande prazer participar dessa live. É, eu fiquei, assim, muito emocionada com o convite, né, que o Instituto Ela nos fez para participar desse livro, né, que me comoveu bastante, porque é um livro de uma profundidade muito grande, né, que eu recomendo que todas as mulheres leiam, né? E o título, a proposta, tudo nele veio instigar, né, a minha curiosidade no sentido de mergulhar um pouco na alma feminina, porque nós mulheres, principalmente nós que nos dedicamos muito ao trabalho, muitas vezes a gente esquece de nós mesmas. E a gente convive com tantas pessoas, como educadora, como gestora, e nós não temos muito tempo para ouvir as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que também nos servem. Então, foi uma experiência única. Eu achei, né, que as nossas colegas que participaram, todas elas foram de uma sensibilidade incrível, né, ao escrever as suas experiências neste livro. Então, ele é muito recomendado. Com relação à minha humilde contribuição, eu falei, né, da escuta como ato de resistência. E isso, né, me fez ouvir pessoas simples, pessoas praticamente todas vindo de situações de vulnerabilidade, pessoas muito sofridas, que eu tive a oportunidade de conviver, mas nunca tinha dedicado um tempo para ouvi-las. E com esse convite, eu instiguei essas pessoas a falarem um pouco das suas vidas. E realmente eu fiquei muito chocada, né, de ouvir histórias, assim, histórias de um grande sofrimento que eu fiquei imaginando como sobre a superação dessas mulheres mediante a tanto sofrimento, não é? Então, eu fiquei imaginando elas passarem uma vida toda guardando para si essas dores, né? Que não são poucas. E o mais emocionante é ver que, após tanto sofrimento, que passa pela fome, que passa pela violência, que passa pelo estupro, que passa pela experiência, né, de se alimentar com alimentos de lixeira, essas pessoas não perderem a fé, principalmente a fé em Deus. E sempre na mensagem final, elas falam para as outras mulheres, né, que tenham coragem, que não percam a esperança em dias melhores. E
É, eu não esqueço uma frase de uma delas que falou que o amor é mais forte de qualquer dor. Então, eu agradeço, né, aos ensinamentos que a Marió, que foi uma das pessoas com quem eu conversei, agradeço a Marió, a Ana, a Rai, que me deram assim um ensinamento de vida. Eu já estou na fase dos 70 e ouvi depoimentos de meninas de 19 anos que já viveram situações que uma pessoa, muitas mulheres de 70 não viveram nem 10% da experiência traumática dessas jovens mulheres. Então, eu recomendo a leitura desse nosso livro, e desejo, né, que a vida dessas mulheres que já foram machucadas por tantos espinhos, que elas possam colher flores nesse momento em suas vidas, né? E que a vida delas possa, algumas, né, declararam que já mudou, mas o mais bonito é que elas realmente não percam a esperança e que continue a acreditar que o amor vence o sofrimento. Era o que eu tinha a dizer e agradecer mais uma vez pela oportunidade do nosso instituto e os nossos patrocinadores terem investido nesse livro, que é tão singelo, mas tão profundo. Agora eu passo a palavra para minha querida amiga Roberta, para ela falar um pouco da experiência dela de escritora. Obrigada, Nelly. É, Falar por último, a gente acaba todo mundo falando um pouquinho do que a gente pensa, mas eu também fiquei muito feliz, muito honrada quando me foi feito o convite para escrever, para participar desse livro. E e eu fiquei pensando como contribuir, ou o que mais trazer algum diferencial ou algum jeito de contar diferente as histórias. A minha primeira formação, minha primeira especialização é em literatura, e eu gosto muito de contar histórias e de ouvir histórias contadas. Então, eu imaginei, quando estava pensando sobre o que escrever, em contar uma história. Teve uma vez na faculdade, na pós-graduação, que um professor falou, a gente estava discutindo sobre um livro que se chama Veia Bailarina, e aí todo mundo tem as suas ideias do que ele quis dizer, do Inácio Loyola Brandão, ele tinha tido um problema do coração, ai, por conta do coração, ele pôs esse nome no livro e todas aquelas análises, isso foi para um monte de lugar. Aí abordaram, ele estava vivo, abordaram uma vez no aeroporto, ele falou, não, eu? Não, não quis dizer nada disso, não foi assim que eu pensei. E... Mas a história, ela tem o que o autor conta, o que a gente lê e o que a gente interpreta. E eu achei isso magnífico, porque a história que a gente estava lendo tinha vários vieses. Então, eu sempre gostei desse tipo de abordagem, em que a gente conseguisse interpretar, imaginar e deixar essas coisas abertas para a interpretação também. E aí, pensando nisso, eu convidei uma amiga que trabalha comigo, é a psicóloga da escola, Carla Pina, para que ela me contasse algumas histórias que ela tinha presenciado em consultório de violência e de superação. Eu queria trazer o momento da superação neste capítulo. E várias histórias
interessantíssimas que eu não sabia nem qual delas contar, desde a violência que a Ana citou, de sua roupa, ou você tá um pouco mais gorda, ou não vai sair de casa desse jeito, né? Até coisas mais graves. E eu acabei escolhendo a história de uma mãe e de uma filha que haviam sofrido violência, assim como tantas outras ali que ela me contou, mas que nesse caso a mãe não conseguia olhar a filha com amor, porque ela só via a violência que ela sofria. E a superação foi ela conseguir encontrar esse amor pela filha no final. Então, acabou sendo uma história que me tocou demais, porque é o que vocês todas falaram até agora, né? No final, o amor acaba vencendo, o amor precisa vencer. E para a gente ter algum tipo de contribuição na vida dessas mulheres que tanto sofrem, a gente precisa ter um olhar amoroso, ter uma escuta amorosa e ter a possibilidade de alguma maneira, distribuir esse amor. Então, eu e a Carla tentamos, pensar em alguma coisa que trouxesse essa mensagem de que é possível superar, para até incentivar outras mulheres a procurarem ajuda. E a gente entende que é muito importante que a mensagem seja disseminada, para que quem ainda não criou coragem para tentar sair de algum lugar de violência, possa criar essa coragem, possa buscar alguma ajuda. E aqui no Instituto a gente tem um lugar de escuta também, um lugar de ajuda também, para contribuir com a vida dessas mulheres. Então, espero também, assim como a Nelly, que as flores venham para todas elas e agradeço imensamente a possibilidade de ter participado desse livro. Obrigada, Roberta, Nelly, Ana Luísa. Como vocês viram, são relatos das autoras mostrando dados assim impactantes sobre violência, né? E que é um livro que traz muito conteúdo para nós refletirmos e também sabermos da importância da superação por meio do amor. Eu vou pedir para nossa Aninha colocar aqui no chat o endereço onde o nosso livro está na Amazon. Você pode comprar de maneira online e também pode pedir para a Ana, a Aninha, que está aqui conosco, o livro de maneira física, porque nós temos como te encaminhar no seu endereço, ok? Então você pode adquirir das duas maneiras. E também fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, como a Nelly mencionou. Sem eles, nós não teríamos conseguido colocar à luz aí esses conteúdos tão relevantes para a nossa sociedade. Então, eu cito aqui a Telesapiens, que fez toda a diagramação, o livro é lindo, pessoal, e a Covac Associados, que nos brindou com a impressão desse livro. Portanto, graças a esses dois patrocinadores, nós podemos ter esse livro em mãos. E gostaria de ressaltar também, Ana, você falou, né, da linguagem que cura, não só o outro, mas a gente mesmo. E é incrível como, quando nós falamos palavras duras, aquilo nos afeta, não afeta só o outro. A gente fica mal-humorado, a gente fica triste, acaba com o dia. E por outro lado, se nós usamos a palavra doce, a ternura, o carinho, nós ajudamos o outro e a nós mesmos. Então, realmente, a linguagem cura, seja a linguagem verbal e não verbal. A Nelly, eu me lembro quando eu estava lendo o seu capítulo, Nelly, e pude imaginar você ouvindo essas mulheres, que histórias, né, que são tão tristes e que conseguiram superar por meio do amor.
Nós aqui não tivemos possibilidades, né, quando nós éramos jovens, de interagir com essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Atualmente, nós estamos aprendendo, estamos chegando mais perto delas, exatamente para colaborar por meio do Instituto para que elas tenham uma autoestima mais forte e efetivamente consigam superar algumas dores. Você teve esse privilégio de poder ouvir algumas dores, e eu tenho certeza que você deve ter falado palavras muito doces e muito reconfortantes para essas mulheres, porque você é a doçura e a gentileza em pessoa. Acho que só o ato de ouvir você já ajudou muitíssimo. E a nossa querida Roberta, né? Também que sempre com as histórias, né, ao lado de interpretação que tá nela, tá em você. Eu me lembro agora que a gente esteve lá na Amazônia, você sentou com uma criança e foi lá contar história, ouvir história, porque é de você, né, Roberta? Essa vontade de sempre interpretar histórias, e que bom que você escolheu, essa história da mãe e da filha. Que lindeza essa mãe ter conseguido superar, Sim. por meio do amor. Parabéns, viu? Para todos vocês. Ah, Sandra? Ok. Tava muda. Eu estava aqui, assim, ouvindo, embevecida, tudo isso. Eu sinto que essa suavidade e essa serenidade com que esse tema é tratado, é o que faz a diferença do Instituto Ela na vida das meninas e das mulheres. Eu sinto que nós somos um grupo maduro e a gente leva, né, essa maturidade de poder apoiar, ajudar, sem estar no lugar do outro. Dá para a gente entender? Eu me aproximo do outro, eu vivo a situação dele, que foi o que a Nelly trouxe, assim como a Ana e a própria Roberta, mas eu consigo me manter num lugar de apoio, de ajuda. E eu acho que cada vez mais a gente tenta, né, se fortalecer para isso. E nós temos um grupo muito bacana que já foi citado aqui pela Ana, que é o grupo de escuta ativa e afetiva das voluntárias, onde ali nós somos as mulheres com um monte de questões, de defeitos, de problemas e de necessidades. E aí, para falar do livro, né, para fechar aqui esse encontro de hoje, ele teve um objetivo muito forte, né? Nelly, Ana, Roberta, Sônia, enfim, as pessoas que estão aqui. A gente queria, sim, causar esse efeito que o livro causou. A gente poderia falar a escuta que cura, mas tem a escrita que cura, né, Roberta? Quando você escreve, você coloca um pouco de você ou muito de você, e você dividindo isso, você se cura e permite que os outros se curem através daquilo que você escreveu. Então, não é por acaso que cada uma escolheu escrever um texto, escolheu escrever um tema, porque isso ficou muito livre para todo mundo. Então, eu queria terminar trazendo algumas palavras para a gente pensar, né? Dar voz, visibilidade para um tema que é inaceitável para todas nós. Falar da violência, a gente começou falando da violência da palavra, da violência de quem fala e a violência para quem escuta. Envolver homens, né? Em todo esse discurso, em toda essa situação. Então, nós temos aqui dois homens que vão falar para a gente, vêm de um lugar que é no próximo encontro, com textos muito legais, né? E elevar uma escuta através da leitura. Isso é possível? É possível, porque quando eu leio, eu estou lendo e escutando até a minha própria voz na leitura que eu faço.
e essa leitura ela é extremamente curativa. A gente quer entrar nas escolas também com esse livro. A gente quer que esse livro seja recomendado para adolescentes, que elas leiam, que elas discutam, que elas escolham aquilo que elas mais gostaram. E isso cabe a nós, do Instituto Ela, vocês que estão diretamente nas escolas, podem provocar esse momento com as estudantes, com as jovens, né? Até, Nelly, para elas entenderem histórias de jovens, tão jovens, que passam por situações que elas provavelmente jamais vão passar. Mas é ter contato com uma realidade para provocar essa sensibilização que a gente tanto quer, né? Então, para fechar, eu queria usar uma frase que eu ouvi esses dias e que eu achei muito bacana. Eu não sei de quem foi, eu não sei quem falou, mas eu não é da minha autoria, mas eu vou repetir e vou dizer, eu não lembro quem falou isso, né? Mas pegando aqui as palavras que da Ana ela trouxe, escutar quem está próximo de nós. A Nelly sentiu esse desejo. Ela falou, às vezes a gente escuta as pessoas tão distantes, hoje a gente está aqui tão longe e nos escutando, e às vezes a gente não escuta quem está próximo de nós. Mergulho na alma feminina, eu achei linda essa tua expressão, né, Nelly? Nessa idade a gente fazer esse mergulho. Fé em Deus, coragem e esperança. E o amor é mais forte que qualquer dor. Eu achei isso lindo. E a frase que eu ouvi, que eu queria dividir com vocês, é assim: nenhuma história tem um único início, nenhuma história tem um único meio, e nenhuma história tem um único final. Então, que a gente possa reescrever continuamente as nossas histórias e que a gente possa incentivar que todas as pessoas que se aproximam do ela consigam reescrever as suas histórias. Então é isso, uma boa noite para todas nós. A gente costuma fazer uma foto, né, Sônia? Uma foto oficial para a gente colocar no grupo. Então, sorriso. Vamos contar até três para ninguém sair de bico, não é isso? E vamos fazer uma foto bem bonita. Boa noite, meninas. Pronto? Podemos? Você Um tá... beijo, até amanhã. Boa noite. Esperamos Tchau, todos. Um beijo. meninas. Boa Até Beijo para amanhã. noite. vocês. Uma boa Até noite. amanhã. Até É, amanhã. Parabéns, vocês brilharam. Beijos. beijo. Beijos, Tchau. meninas. Fiquem com Deus. Coisa mais querida. Sônia, tira uma foto com ela. Põe ela. Olha só. Dá tchau pra eles, tá? Tchau. Tchau. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Que linda, Sônia. Né? Tchau, princesa. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, Fran. Tchau, amiga. Até amanhã, Sônia.